Na batalha contra o mal, é o bem que triunfa. E nesta batalha contra o mal, o ser humano nunca está só. Pode escolher estar só, mas no momento em que a procura, a graça divina está pronta para o acolher, para lhe fornecer os instrumentos para combater e para vencer. E se nós erramos e persistimos em nosso erro, temos de saber que Jesus espera por nós até o último momento, quer-nos salvos, e a sua misericórdia está sempre pronta para nos acolher, desde que queiramos. Ninguém melhor do que Jesus sabe que no caminho do mal basta deixar-se escorregar, ao passo que o caminho do bem é sempre uma subida. Tudo depende daquilo que se escolhe, e o Espírito Santo está pronto para nos fortificar. O Filho de Deus assumiu a natureza do gênero humano para reconciliá-la com seu Criador, de maneira que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma criatura que ele antes havia vendido. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Não esqueças que foste libertado do poder das trevas e transferido para a luz do reino de Deus. Não queiras voltar a submeter-te à escravidão do demônio. O preço do teu resgate é o sangue de Cristo. Esses são algumas reflexões do padre Gabriele Amorfi, exorcista, no seu livro, que eu acho que é uma catequese perfeita para todo católico, ainda mais nos tempos modernos, o livro Mais Fortes que o Mal. Faz parte da nossa profissão de fé e foi incluído no Tratado do Purgatório o seguinte: professo igualmente que na missa é oferecido a Deus, em prol dos vivos e defuntos, um sacrifício verdadeiro, próprio e propiciatório, e que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia está verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e que acontece a transformação de toda a substância do pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue, transformação que a Igreja Católica chama transubstanciação. Confesso também que sob uma só espécie se recebe o Cristo completo e íntegro e o verdadeiro sacramento. Sustento com constância que existe o purgatório e que as almas ali prisioneiras são ajudadas pelo sufrágio dos fiéis, ou seja, as nossas orações, caridade, tudo o que fazemos pelas almas do purgatório para tentar tirar o quanto antes elas dali. E igualmente que os santos que reinam com Cristo devem ser venerados e invocados, que eles oferecem orações a Deus por nós e que suas relíquias devem ser veneradas. Padre Gabriele Amorfi, em Mais Fortes que o Mal, explica: pode-se dizer que o diabo é uma das provas da existência de Deus? Não somente se pode dizer, o é certamente. Em suas manifestações, o demônio confirma inteiramente a história da salvação. O seu terror por Jesus Cristo, por Nossa Senhora e por tudo quanto é sagrado é evidente e real, tal como é evidente que os satânicos creem cegamente na presença real de Cristo no pão e vinho consagrados. Acreditam e por isso se dedicam à sua profanação. Diário de Santa Faustina, 1181. Minha filha, ainda que não me percebas nem nos mais profundos recônditos do teu coração, não podes afirmar que eu não esteja aí. Afasto de ti apenas a sensação da minha presença, mas isso não deve ser um obstáculo para cumprires a minha vontade. Faço-o pelos meus insondáveis desígnios, que conhecerás mais tarde. Minha filha, fica sabendo, de uma vez para sempre, que apenas o pecado mortal me expulsa da alma e nada mais. Ainda no comentário incluído no Tratado do Purgatório, explica-se: é confirmado pela sentença do Concílio de Trento que Cristo deixou a Eucaristia à Igreja como símbolo de sua unidade e caridade, pela qual quis todos os cristãos unidos e articulados entre si, símbolo daquele único corpo do qual ele mesmo é a cabeça. Isso também o disse Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Visto que há um só pão, nós
embora muitos, somos um só corpo, que participamos de um só pão. Em Mais Fortes que o Mal, Padre Gabriele Amorfi explica: o espírito de vingança, o desejo de desforra, o ódio, a maldade pela maldade são males absurdos e muito comuns, embora não se ganhe nada ao praticá-los. Temos tal tendência inata para o mal, que temos dificuldade em parar, e o demônio anda continuamente à procura dos pontos fracos de cada um, age sobre eles e tenta-nos com todas as suas forças. Se depois, em vez de lhe resistir, de fugir às tentações, refugiando na oração e na proteção divina, simpatizamos com o mal e andamos à procura dele, para nós e para os outros, eis então que se oferece realmente ao diabo a possibilidade, não só de inspirar as nossas ações, mas também de projetar no exterior o mal que tão obstinadamente pretendemos. E Nossa Senhora em Medjugorje, perguntada se uma alma que se arrependesse lá no inferno não podia ser resgatada, ela afirma que Jesus tem esse poder, Deus tem esse poder, mas as almas que vão para o inferno por escolha, elas não têm arrependimento nenhum, elas não querem a salvação, elas se recusam por livre e espontânea vontade. Dentro do satanismo, e que ele se disfarça no esoterismo, no ocultismo, no espiritismo, é com o seguinte lema: não há outro Deus senão o homem, e este tem o direito de viver segundo a sua própria lei. E é com essa base que o homem se entrega ao pecado mortal. Padre Gabriele explica em Mais Fortes que o Mal: o homem vê o melhor, aprova-o, mas segue o pior. E ele explica: encontramos o pecado, perversão da liberdade humana e causa profunda da morte, porque separa de Deus, fonte da vida, e depois, por seu lado, ocasião e efeito de uma intervenção em nós e em nosso mundo de um agente obscuro e inimigo, o demônio. O mal já não é só uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo, espiritual, pervertido e pervertedor. Terrível realidade, misteriosa e que causa medo. E como não lembrar que Cristo, quando por 3 vezes se referiu ao demônio como seu adversário, o qualifica como príncipe deste mundo, conforme João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11. E a incumbência desta presença nefasta está assinalada em muitíssimos passos do Novo Testamento. São Paulo chama-o o Deus deste mundo, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e deixa-nos o aviso acerca da luta às escuras, que nós cristãos devemos sustentar não com um único demônio, mas com sua tremenda pluralidade. Revesti-vos, diz o apóstolo, da armadura de Deus, para poder desenfrentar as insídias do diabo, porque a nossa luta não é apenas com o sangue e com a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores das trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, conforme Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Estamos desorientados e não sabemos qual é o nosso verdadeiro bem. Daqui emerge a necessidade de pedir. Por isso, Jesus ensinou-nos o Pai Nosso, para confiarmos e pedirmos. O Pai Nosso é o Evangelho completo, e quando Jesus nos diz para pedir ao Pai para nos livrar do maligno, é porque somente recebendo a ajuda de Deus nós temos a força de vencer esta batalha. Pela paixão de Cristo é decretada a derrota do Satanás. O bem triunfou uma vez por todas sobre o mal. Agora cabe ao ser humano, em sua total e indelével liberdade, poder escolher. Jesus está ali, sempre pronto a acolhê-lo. Sua misericórdia é infinita e não tem nenhuma comparação humana possível. Tudo é considerado e vivido em função da vida eterna. A parábola do rico opulento ajuda-nos a compreender que a vida é uma espécie de itinerário
dividido em duas partes, em que a primeira, sobre a terra, tem como finalidade dar-nos o paraíso na segunda. Jesus Cristo revelou de modo definitivo e pleno sua vontade de estar com o homem, de partilhar sua história, para guiar todos para seu reino de amor e de vida. O reino de Deus vem certamente e até está já presente na história, e graças à vinda de Cristo já venceu a força negativa do maligno, mas todo homem e mulher é responsável em acolhê-lo na própria vida, dia após dia. Cada vez que o Senhor quiser dar um passo em frente, juntamente conosco, em direção à terra prometida, pulsa em primeiro lugar no nosso coração e espera, por assim dizer, pelo nosso sim. O beato Paulo VI dizia: todo o que combater o pecado combate o demônio. E Padre Gabriele ainda reflete sobre isso. Por esta razão é que o diabo tem tanto medo de Nossa Senhora. Ela não pode ser abalada pelo pecado. É normal que se pergunte como pode um ser humano preferir o inferno ao paraíso. Na hora da morte e quando se tem de renunciar a tudo o que se adquiriu nesta terra devido a ações de malvadez, como se pode renunciar à mão estendida de Deus, que Deus oferece para se levantar do destino de condenação eterna que espera? É uma escolha que não se entende se não se tiver em conta a ação devastadora do demônio, mas sempre de toda maneira é uma escolha livre. Por muito vexado, possuído, desviado e tentado, o ser humano permanece infinita e intransponivelmente livre perante sua escolha. Diário de Santa Faustina, 772. É grande a reciprocidade da alma para com Deus. Quando a alma sai do estado oculto, os sentidos experimentam as delícias que ela sentiu, e isso também é uma grande graça de Deus, embora não seja puramente espiritual, pois no primeiro momento os sentidos não participam. Toda graça dá à alma vigor e força para a ação, coragem para os sofrimentos. A alma bem sabe o que Deus exige dela e cumpre a sua santa vontade, apesar das adversidades. Aqui eu faço mais um parênteses, que geralmente qualquer adversidade, problema ou sofrimento que nós tenhamos na vida não é maldade de Deus. Geralmente o que nós chamamos de sofrimento não é da vontade de Deus, mas também ele não permitiu, entre aspas, por ser ruim. É como uma criança que está sentindo muita dor no braço e está chorando porque o pai parece ser uma pessoa ruim, porque gritou com ela e deu um puxão em seu braço que agora está roxo e doendo. Só que essa criança é tão ignorante dentro da simplicidade, por não ser um adulto, né, não entender como o mundo funciona plenamente, que ela não percebe que ela levou um puxão no braço porque ela estava subindo numa mesa de vidro e ia quebrar, ia se machucar, se cortar inteira ou até morrer. E então a gente muitas vezes é novamente injusto com Deus, achando que ele permitiu um sofrimento, mas a gente não percebe que tudo que acontece na nossa vida, como pessoas que oram, que confiam em Deus, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é nada em relação ao que houve de livramento para nós. Toda dor que a gente sente é uma dor no braço. Pena que a gente, às vezes, a maioria das vezes, não tem a capacidade de ver que estava tentando subir numa mesa de vidro. Aqui eu trago de novo Santo Agostinho. Este fogo do purgatório supera quantas penas o homem padece nesta vida e quantas pode padecer. Ou seja, bendito sofrimento. E é difícil de entender, é bem difícil. Eu acho que o Diário de Santa Faustina, ele abre muito os nossos olhos, a nossa clareza, mas não digo que é uma coisa fácil de entender e de aceitar, né? Exige muita oração, muito discernimento. O livro Mais Fortes que o Mal também ajuda bastante a entender que muitas das coisas que a gente passa nessa vida é amor e misericórdia, mesmo que a gente não entenda, como um puxão no braço, e que qualquer coisa que aconteça na nossa vida que nos tire do inferno,
não nos deixe ir para o inferno por livre e espontânea vontade, e que nos livre do purgatório é sempre uma bênção, mesmo que disfarçada de algo não tão bom. São Gregório Magno disse: penso que aquele fogo transitório do purgatório é mais intolerável que todas as tribulações deste mundo. São Cesário de Arles disse: dirá alguém, não me importa deter-me algo no purgatório, com tal que ao fim saia para a vida eterna. Irmãos caríssimos, não digais isso, porque esse fogo do purgatório será mais duro que quantas penas se podem ver, sentir ou pensar. Diário de Santa Faustina, 1107. Hoje, durante a meditação, Deus deu-me a luz interior e a compreensão da santidade em que ela consiste. Embora já tenha ouvido isso muitas vezes em conferências, a alma o compreende de outra forma quando conhece pela luz divina que a ilumina. Nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que lhe seja concedido tornam a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. Esses dons são apenas o adorno da alma, mas não constituem a essência nem a perfeição. A minha santidade e perfeição consiste em uma estreita união da minha vontade com a vontade de Deus. Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não, se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. E finalizo com esse compilado de como toda a literatura católica fala a mesma coisa: amor, misericórdia, caridade, humildade, se unir a Deus, rezar para se abandonar nele, confiar nos seus desígnios, porque o seu jugo é leve, parece difícil, mas não é. Vários autores relatam a mesma coisa. Ir atrás da virtude parece ser uma prisão. Parece, mas assim que você treina, que você pratica a virtude, que você vai atrás dela, você percebe que nunca foi tão livre com Deus como era antes. Nunca. A liberdade máxima está no jugo leve de Deus. Enquanto os vícios, hábitos ruins e pecados parecem ser uma liberdade, mas eles só servem para te escravizar. Então a virtude parece uma escravidão, mas é uma liberdade. Enquanto o pecado e o vício parecem uma liberdade, mas são a escravidão. No diário 1306, Santa Faustina escreve: ó humildade, linda flor, vejo quão poucas almas te possuem. Será porque és tão bela e ao mesmo tempo difícil de ser conseguida? Ah, sim, por uma e outra coisa, o próprio Deus nela se deleita. Para a alma humilde estão abertas as comportas do céu e cai sobre ela um mar de graças. Oh, como é bela a alma humilde! De seu coração ergue-se como de um turíbulo todo o perfume que é extremamente agradável, atravessa as nuvens e atinge o próprio Deus, e enche de alegria o seu coração santíssimo. Deus nada nega a uma tal alma. Uma alma assim é onipotente, ela influi no destino do mundo inteiro. Deus exalta semelhante alma até o seu trono, e quanto mais ela se rebaixa, tanto mais Deus se inclina para ela, persegue-a com suas graças e a acompanha em todos os momentos com o seu poder. Uma tal alma está unida com Deus da maneira mais profunda. Ó humildade, enraiza-te profundamente em todo o meu ser. Ó Virgem puríssima e todavia mais humilde, ajudai-me a conseguir uma profunda humildade. Agora compreendo porque há tão poucos santos, é que há poucas almas profundamente humildes. Então a conclusão desse áudio é: vamos confessar os pecados, vamos nos manter em oração, em louvor a Deus, vamos clamar pela sua misericórdia, pedir para Deus para a gente se entregar à divina providência, se abandonar nos seus desígnios, porque o seu jugo é leve, mesmo que não pareça, é uma enganação, e que nas tentações do mundo, para nos afastarmos de Deus, vamos contar com Nossa Senhora, que é o grande exemplo de humildade. Nossa Senhora, faz da minha alma humilde e agradável a Deus. Quem sabe
quem está escutando esse áudio também vai querer se consagrar a Nossa Senhora. Tem uma oração lindíssima de São Luís de Montfort, que é consagração de si mesmo a nosso Senhor Jesus Cristo, sabedoria eterna, sabedoria divina, tem um termo ali, pelas mãos de Maria. Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente está pedindo para Nossa Senhora nos entregar a Jesus e trabalhar as nossas virtudes. Lembrando que Jesus, quando apareceu para Santa Catarina de Sena, falou: como eu gostaria que as pessoas me pedissem virtudes espirituais. Jesus diz: me peçam que eu darei com gosto. E no Diário de Santa Faustina, Jesus fala: em vida, peçam a misericórdia, clamem a misericórdia, para não cair no inferno, para não estar com o coração tão fechado que não vai aceitar minha misericórdia vendo todos os erros cometidos. Aproveite, basicamente ele nem chama a gente de ignorante, mas quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que graça nós temos, que nós somos tão ignorantes nessa vida que a gente não merece essa misericórdia, mas a gente não sabe. Então Jesus fala: peça, peça essa misericórdia que eu quero ser esse pai para você. Então, que nós nunca nos afastemos de Jesus, nunca. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é amor, ele é misericórdia. Deus seja louvado.